Hoje eu tava até conversando com um amigo mais cedo, aí o cara falou assim, pô, o Flamengo, finalmente o Flamengo jogou diferente, o Flamengo jogou bem, apresentou um futebol razoável e tal, tal. Cara, meu ponto de vista, o Flamengo acho que ele fez mais, não fez menos do que ele devia fazer. Né? Vi um jogo um pouquinho melhor do que o Flamengo vinha apresentando contra um time tecnicamente muito inferior, né, que é o caso do Bahia, que não vem fazendo bons jogos e tudo mais. O Everton Ribeiro, né, vi uma ótima melhora dele em campo em relação aos jogos anteriores que ele vinha fazendo, um futebol diferente, né, um posicionamento dele diferente. Não sei se talvez devido à saída do Sampaoli, onde ele conseguiu jogar mais leve, mais solto. Mas no mais, num todo, cara, eu vi um Flamengo ainda muito travado dentro de campo, não vi um futebol ainda que a gente possa dizer, cara, foi diferente, né, o Flamengo jogou melhor do que os outros jogos e tudo mais, e ainda vi um Flamengo um pouquinho confuso, mas levemente melhor em relação aos jogos anteriores. Venceu com um gol de pênalti, né, mas dentro de campo no decorrer do jogo, sinceramente, não vi nada diferente dos jogos anteriores. Não sei qual a opinião de vocês. E aí, o que você achou, Miguel? Com relação ao jogo do Bahia, eu acho que assim, não tinha uma expectativa muito grande no jogo. Eu achei até uma coisa que eu achei interessante, foi a mobilização da torcida para o jogo, onde nós tivemos um público excelente para o atual momento do time, mas que em termos de, como o Jorge falou, de aprimoramento técnico, evolução tática, qualquer tipo de evolução assim mais significativa do time, ela não teve em pauta. O que nós tínhamos era a necessidade dos 3 pontos, como o Léo falou, e que o time se apresentasse mais organizado e com muito mais vontade, que era um anseio da nação. O Flamengo, acima de tudo, acho que a torcida do Flamengo ela anseia por um time com mais vontade, com mais gana, porque nós já vivemos momentos em que o Flamengo não tinha um bom elenco, não tinha peças de reposição e se superava na vontade. Eu acho que é isso que falta. Esse jogo agora foi, na minha opinião, mais do mesmo. A gente teve um time perdido tecnicamente em alguns momentos, pouca evolução, pouca vontade, um placar magro, pênalti contestável, e está se gerando tudo em torno do futuro, né? Do técnico que vai chegar, da reformulação do elenco. Mas foi um jogo que o importante era ganhar, nós ganhamos. Eu acho que foi o ponto alto e chave dessa situação, desse jogo do confronto aí, foi o placar. 1-0, gol de pênalti, e o time se mantendo vivo na briga do brasileiro e da conquista da vaga da Libertadores. Bem, do jogo em si, o Flamengo realmente não tinha como evoluir, porque passou uma semana, metade com São Paulo e metade com Mário Jorge. Não tinha como ter uma evolução Coitado, tática. O cara é limitado também, né? Tem sua limitação. Não pode botar nada na ponta do cara. Não, nem tem como. Mas você já vê uma diferença do time. Eu achei o time afoito, tá? Em certos lances decisivos ali, tu vê o Pedro. A falta de segurança do time fez com que provavelmente o Pedro puxou um contra-ataque. Acho que até um lance vai aparecer daqui a pouco aí pra galera ver. Que o Pedro, ao invés de ele dar o passe ou ele chutar pro gol, ele perde muita passada e atrasa. E o negócio não anda. Mas a gente viu um Everton Ribeiro mais solto. A gente viu o Ayrton Lucas chegando mais na frente. A gente viu a zaga não tomando tanto sufoco em si. Mas um time ainda meio confuso no meio de campo. E, na minha opinião, uma das coisas boas que nós vimos ali foi o Pulgar batendo falta. Que durante a trave, né? Uma na trave e uma bem perto. Bem perto. Gol. Praticamente 2 na trave, praticamente. Quase. Uma foi na trave realmente, a outra valia trincando ali. Foi. E assim, não só pela falta, não só pelo uma falta que foi cobrada no bico da grande área, bateu na travessão, foi essa aí. Isso aí. E teve a outra que também foi de perto, também que passou muito rente a trave. Ele assim, dizem que ele era um bom batedor de falta nos times que ele passou, ele passou isso. E no Flamengo, não sei por que ele não pegava isso pra ele, não sei se era falta de confiança,
ou se o treinador não tinha assim, feito uma escala de que batesse falta, né? Normalmente tem esse negócio aí. E o Arrascaeta, normalmente, que é o, digamos assim, o cara que bate bastante falta no time, oscila muito em jogar ou não, vive contundido. E um cara com potencial desse não era explorado dentro do elenco do Flamengo. O Flamengo, na verdade, o Flamengo tem até uma carência, né, cara, de batedor de falta, né, cara? Isso não é de hoje, né? A gente, de anos. O Flamengo tem essa carência. E assim, cara, eu esperava um pouco mais do jogo devido a essa situação da saída do Sampaoli. Eu esperava que os jogadores pudessem, né, é o que tu falou, a questão de, cara, eu vi um time com a mesma vontade, um time apresentando a mesma técnica e tudo mais. Eu, particularmente, também não vi nada demais no jogo. Mas eu esperava o Flamengo, ele assim, com mais vontade. Eu esperava que os jogadores entrassem em campo mais sedentos, né, em apresentar um futebol melhor do que vinha apresentando. Eu até esperava um placar, acho que até na última apostei em 2-0. 2-0. Esperava até assim, o Flamengo com mais vontade, cara. Mas é o que tu falou, Carlos. Tem alguns pontos positivos no jogo que acho que a gente pode abordar sim. O próprio, você falou, o caso do Ayrton Lucas. Isso. Acho que ele jogou mais leve, né, cara? Mais solto na posição dele ali. O Pulgar, que acho que não é nem uma questão que o Pulgar, já, embora diante de toda essa situação que o time vem vivendo, sim. ele vem jogando futebol de forma regular. E o Everton Ribeiro, que pra mim foi assim, o que se apresentou de melhor no jogo. Né? A gente até brincou na última live em termos de renovação. Eu não renovaria, eu não renovo e tal. Me gerou até uma dúvida. Se realmente vale a pena. Porque, tipo assim, cara, de repente ele realmente não seria esse reserva de luxo pra gente no ano que vem. Então, eu acho que ele conseguiu cumprir muito bem o papel dele ali. Você cara. diz quem? O Everton Ribeiro, Então. porque, tipo assim, ele vinha numa sequência muito ruim, cara. Inclusive, a gente Muito soltou ruim. um E ele vídeo conseguiu, recentemente, essa semana, falando disso. A gente até o título e a thumbnail da nossa capa é exatamente isso. Everton Ribeiro é um reserva de luxo? Na verdade, não é nenhuma pergunta ali, se coloca até como uma afirmação. Foi uma fala até do Elias que teve aqui. Isso. E assim, realmente, assim, será que realmente ele é um jogador? Porque nesse jogo, por exemplo, ele jogou muito bem. A gente tem a posição também ali, o Pulgar, como a gente falou, também jogou muito bem. Meteu por pouco ele realmente não fez aí, não chegou a fazer 2 gols, que foram 2 jogadas bem arriscadas ali pro goleiro adversário. A gente também teve o Ross, que muitas pessoas não estão falando, mas, pô, teve um posicionamento muito bom ali, Sim, verdade, apesar de não ter tanta, né? Não teve muito volume de jogo, mas o Bahia teve uma dificuldade ali muito grande, porque o Ross, ele soube jogar muito adiantado, Sim. o que dificultou. E aí, pro goleiro jogar adiantado, ele tem que saber jogar adiantado. Porque, obviamente, ele tá tomando risco ali de levar uma bola por cima. Mas ele soube muito bem fazer esse papel também, apesar, como você falou, não teve muito volume de jogo. E teve a expulsão também do cara do Bahia, que foi exatamente essa aí. O que vocês acharam, assim, realmente? Puxada de camisa. Ali é muito... Assim, é complicado porque, para a regra, o cara tem que estar, tipo assim, tem que estar na linha, né, de frente pro gol para arrematar, para fazer o gol. Eu, particularmente, eu não acho que deveria ter sido expulso. Eu não acho que deveria ser para vermelho direto. Opinião minha. Mas existe a nuance da regra, até que o juiz na hora... Até que esse juiz também é fraco pra caramba também. Ele dá um amarelo pra ele, porque pra mim o Gerson não tá inteiro ainda na jogada. Ele tá se equilibrando, talvez pra bater de esquerda. E não tá tão perto da área assim pra ele tomar o cartão vermelho. Eu não vi um lance pra expulsão, não. A arbitragem em geral do Campeonato Brasileiro, ela é dúbia, né? Assim, do Brasil todo. Você tem um árbitro que marca uma coisa num jogo e o mesmo árbitro aplica num outro jogo, no mesmo lance ele apita diferente. Então, você nunca sabe o que está certo e o que está errado. Queria pegar um pouquinho do gancho do pênalti, eu acabei não falando. Cara, eu vejo assim, o lance ele é muito interpretativo, né, cara? Do pênalti? Do pênalti do Bruno Henrique. Tanto é que o juiz ele vai lá e primeiramente ele dá o amarelo. E ele é chamado pelo VAR depois, não é isso? Não. O pênalti não, perdão, da falta, da expulsão do Gerson. Tá. Cara, é muito interpretativo. O árbitro, ele na visão dele, né, que ele tem um cara, é muito rápido, o cara tem que tomar a decisão dele. Sim. Em cima disso vem o VAR. Eu já vejo como uma expulsão justa, pra mim. Essa aí, né? Porque assim, cara, eu vejo pelo seguinte fato assim, há faltas e faltas.
embora ele não tivesse na reta do gol, ele tava meio, né, que... ele tava seguindo meio que então, lateral, mas pode falar. Não, mas tu vê que o jogador do Bahia, ele fala, então, não tinha risco de gol, não tinha risco de gol. Então, mas cara, não tem como saber, porque ele era o último homem ali, vamos colocar assim, o Gerson. Ele poderia tomar a frente, ele tava à frente dele e poderia trazer a bola pra dentro. Só que eu acho que o que caracteriza ali um ato de expulsão é mais pelo puxão da camisa. Eu vejo que o fato dele puxar a camisa, interromper a jogada puxando a camisa, eu vejo como um lance de expulsão. Talvez se fosse uma falta, sei lá, cara, um empurrão, alguma coisa diferente. Mas eu vejo o fato do puxão da camisa, ele sendo o último homem do lance ali, eu achei que a expulsão foi correta, cara, do meu ponto de vista. Entendeu? É uma jogada que eu acho que é uma jogada assim de risco pra gol, mas eu acho que ela é muito mais interpretativa do árbitro do que qualquer outra coisa, tanto entendeu? O árbitro interpretou de um jeito, vai interpretar do outro. Exatamente. Entendeu? Que eu acho que até que, tipo assim, eu acho que diferente deveria... disso aí, ó, diferente disso aí foi um assassinato. Isso aí foi um homicídio. Caraca, pegou o pé do aí pra tu ver como é que o lance é interpretativo, né, cara? Você não achou que isso aí foi uma... Cara, eu achei que foi assim. Eu achei que o Bruno Henrique levantou o pé, veio com o pé alto, o cara... Mas aí é que tá, o cara não pode chutar o adversário. Eu já não vi pênalti. Bom, enfim, é questões interpretativas, exatamente. Você acha que foi certa a expulsão? Eu acho que a expulsão foi certa, eu acho que não.